Vamos ler a palavra de Deus? Romanos 10, do 8 ao 17, diz assim: mas que diz, a palavra está perto de ti, na tua boca, no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Continua o texto. Porque se tu com a boca confessares a Jesus como seu Senhor, e com o teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Diga amém. Senhor, fale conosco, que não seja eu quem fale, mas que seja o teu Espírito Santo falando aos nossos corações, em nome de Jesus. Dá um dó maior aí, Marquinhos, só para lembrar os velhos tempos. Não sei se você gosta, dizem que eu sou museu, diz que eu nasci em época errada, mas eu gosto. Assim, ó. Deus enviou seu filho amado pra mim e perdoar na cruz morrer por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Vamos fazer um lindo coral. Porque alto. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei. Ainda que seja a dor que me une. Agora só o coral bem bonito. Sempre te suplicar, mais perto quero estar, meu Deus. Eu gosto da última parte. E quando Cristo enfim me vier chamar na glória com os serafins, eu irei
Essa agora é só para os assembleanos. Oh, quão cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor. Só quem é pentecostal aí, ó. Foi na cruz, foi na cruz. Foi ali pela fé. Obrigado, Marquinho. Isso é só para gerar um pouquinho de fé no seu coração. Bom, verdade central. Deus providenciou os meios para termos fé. Eu vou dizer de novo. Por que que muitas pessoas não têm fé? A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Você crê que Deus não faz acepção de pessoas? Você crê? E você não só crê como que está na Bíblia. Deus não faz acepção de pessoas. Está em Romanos capítulo 2. Agora, Deus não faz acepção de pessoas, mas Ele faz acepção de fé. A uns Ele disse, nunca vi tamanha fé. A outra Ele disse, homens de pequena fé. Ou seja, Deus não faz acepção de pessoa, mas faz de fé. Deus não se movimenta por sofrimento, Deus não se movimenta por lágrima ou por dor de ninguém. Deus se move pela fé. É a fé que move Deus, não a pessoa que move Deus. E aqui nós temos uma verdade central antes de orarmos para cada um. Deus providenciou os meios para termos fé. Em Hebreus 11, versículo 6, lemos que sem fé é impossível agradar a Deus. Agora preste atenção no meu argumento aqui agora. Escute bem. Se Deus exige que tenhamos fé, quando na realidade é impossível de termos fé, então temos o direito de questionar a Deus. Eu vou dizer de novo. Preste atenção no meu argumento. Se Deus exige que tenhamos fé, e sem fé é impossível agradar a Deus, tudo que não provém da fé é pecado. O justo vive da fé. Então a Bíblia exige que cada um de nós tenha fé. Se Deus exige que tenhamos fé, quando na realidade é impossível ter fé, temos o direito de questionar a Deus e sua justiça. Porém, teríamos o direito de questionar a Deus. Porém, se fosse impossível ter fé, agora preste atenção, seríamos pessoas leais se questionássemos a Deus se não conseguíssemos ter fé. Se fosse impossível ter fé, se fé fosse uma coisa difícil de ter, não é todo mundo que tem. Mas eles não têm fé não é porque é impossível ter fé, eles não têm por não compreenderem. O que você não entende, você não desfruta. Então preste atenção. Deus providenciou os meios para obtermos fé. Então, diante desse fato, que Deus providenciou os meios para obtermos fé, fica conosco a responsabilidade de termos ou não fé. Então, se você não tem fé, a culpa não é de Deus. A culpa é sua. Se eu não tenho fé,
A falha não está em Deus, a falha está em... Então ninguém pode questionar a Deus por falta de fé. E sabe por quê? Porque Deus providenciou os meios para cada um ter fé. Eu preguei aqui na última quinta-feira, eu acho que foi a última, sobre os 3 tipos de fé. Eu vou falar sobre os 2 tipos de fé baseado na última fé que eu falei das 3, a fé verdadeira. E essa fé, gente, ela é multiforma. Você tem fé para salvação, você tem fé para ser curado, você tem fé para cada coisa na sua vida. É um tipo de fé. Tem gente que pensa que é a mesma fé. Não é, por exemplo, fé para salvação, de acordo com Efésios 2, dos versos de 8 a 9, diz que você é salvo pela graça mediante a fé. Mas como você recebe a fé? Como? Romanos 10, versículo 8. Nós lemos até o 17, diz assim: mas o que ela diz? A palavra está bem próxima de ti. O que é que está próximo de ti? Na tua boca e no teu coração. Ou seja, qual palavra? A palavra de fé que temos pregado. E diz assim: se com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor e creres de todo o coração para a salvação, então serás salvo. Aí diz assim, como diz a Escritura: todo que nele crê jamais será decepcionado. Aí diz assim: portanto não há distinção entre judeu e gentil, pois o mesmo é o Senhor que abençoa a todos ricamente, todos os que invocam, porque todo que invocar o nome do Senhor será salvo. No entanto, escute, como invocarão se não há quem pregue? Como crerão em quem nunca ouviram falar? Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: maravilhosos são os pés dos que anunciam o Senhor. Agora veja o verso 17. Como que a fé vem? Verso 17, vamos ler em voz alta. Agora vamos fazer isso sem preguiça. Diz: a fé vem. Mais alto. A fé vem. Então a fé se adquire. Todo mundo tem que ter fé e tem como ter fé, e esse é o meio de ter fé. A fé vem por ouvir e ouvir o Faustão. Ouvir a palavra de Deus. Então, depois de estudarmos o texto acima, você vê aqui 3 passos para o homem ser salvo: confissão, crer e aceitar. Confissão, crer e aceitar. Veja no versículo 3, para quem a salvação é disponível? Todo aquele. Aqui já quebra o argumento que Jesus escolheu, Deus escolheu um grupo seleto ali para salvar. Mas a Bíblia diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor é. Então a salvação é para quem? Todo aquele que crê. Ou seja, de onde provém a fé? A salvação é para aquele de onde provém a fé. E a fé provém de onde? No verso 17, de ouvir a palavra de Deus. Agora veja bem uma coisa poderosa aqui. Em Atos, no capítulo 11, versos 13 e 14, para você entender como ter uma fé explosiva. Porque tudo é fé, gente. Jesus nunca disse: vai que eu te curei. Jesus dizia: vai que a tua fé te salvou. Tudo na nossa vida é do tamanho da nossa fé. O milagre precisa de 3 coisas para ele acontecer: fé de indivíduo, intervenção de um homem de Deus em alguns casos, e Deus. Deus está disponível, o homem de Deus sempre está disponível. Falta o quê? Falta o quê? Fé. Então veja esse texto aqui, ó. Diz assim, ó: ele nos contou como vira em pé em sua casa o anjo, e esse anjo lhe dissera: envia a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Próximo texto, vai lá. O qual te dirá palavras pelas quais será salvo tu e toda a sua casa. Aqui você tem a história de um homem que tinha que ouvir a palavra para ser salvo. O anjo apareceu, mas não pregou para ele.
Anjo não pode pregar, porque eles nunca foram perdidos. Veja que o anjo poderia pregar para o homem e dizer, seja salvo. Mas ele diz, vai chamar Pedro para pregar para você ser salvo. Veja você que aqui nós temos um fundamento tão tremendo que o anjo não pôde pregar o evangelho da salvação, porque ele não foi salvo. E aqui nós aprendemos que os homens são salvos por ouvir a pregação da fé. Isso no ponto do que eu estou falando sobre fé para ser salvo. O segundo ponto, que é o que eu quero focar aqui, é a fé para recebermos milagres. Milagre deveria ser comum, não é. Eu digo não é, infelizmente, porque era comum, e é comum na Bíblia, era comum na igreja neotestamentária, mas não é comum hoje. A única coisa que vai ligar a igreja contemporânea com a igreja do primeiro século é o milagre, gente. A doutrina. Eu não vou entrar nisso de novo hoje. Eu vou me ater ao tema aqui agora. O que vai nos ligar à igreja neotestamentária é exatamente as mesmas obras e frutos que a igreja do primeiro século fazia. Senão não somos a mesma igreja. Quem está comigo aí? Vamos ver uma coisa? Atos 14, dos versos 6 a 10, vamos entender aqui sobre fé para ser curado, fé para receber milagres. Veja lá. Eles, sabendo, fugiram para Listra e Derbe, cidades ligaônica e região circunvizinha. Preste atenção. E ali pregava o evangelho. Fazia o quê? Fazia o quê? Dá uma pausa aí. Tem gente aí, tem até um grupo de gente que se diz defensores do evangelho. E eles dizem que a igreja só pode pregar o evangelho. Mas o evangelho que eles dizem que tem que pregar é só um conjunto de doutrina. Não crê em cura, não crê em falar em língua, não crê em manifestações sobrenaturais. Se o irmão chegar, viu um anjo e eles riem na sua cara. Teve um que leu o meu livro, Arrependimento Profundo e Eficaz. Maravilhoso, pastor. Só não gostei da parte do anjo que aparece para você. Falei, então você tem que rasgar a Bíblia toda. A Bíblia toda é anjo aparecendo, sumindo, aparecendo, sumindo. Joga a Bíblia fora. Só o que tem na Bíblia é isso. Aí veja aqui. Diz que os apóstolos estavam nessa região pregando o evangelho. O que acontece quando uma igreja apresenta o evangelho? Será que é só o povo fica cabeçudo? Próximo verso. Em Listra estava sentado um homem aleijado dos pés, coxo de nascença, que nunca tinha andado. Veja que eles estavam pregando o evangelho. Todo o evangelho tem que ser pregado com evidência de milagres. Não é só milagre, tem que pregar. Tem igreja aí que não prega. Tem muitos dons de cura, mas não tem pregação. Está errado. E tem igreja que não tem evidência. Está errado. Diz aqui, ó. Eles pregavam o evangelho e ali aparece um paralítico. O que acontece? Paulo, né? Próximo verso. Este paralítico ouvia falar Paulo. Preste atenção. Ele estava ouvindo quem pregar? Quem estava pregando? O Paulinho. Paulinho. E aí Paulo, fitando os olhos nele e vendo que ele, gente, isso aqui é chave. Tem coisa numa pregação que é chave. Chave é quando você fala, captei, amado mestre. Olha a chave. O paralítico ouvia Paulo pregar. E Paulo olhou para o paralítico e viu que ele tinha fé para ser curado. E aí o que Paulo fez? Próximo verso. E Paulo diz em alta voz, levanta-te direito sobre os seus pés. E ele saltou e andou. Glória a Deus. Isso é maravilhoso. Agora, um crente descuidado vai pegar esse texto e vai dizer assim, que homem poderoso era Paulo. Olha, Paulo orou e o paralítico andou. Que
Que coisa tremenda. A vida de Paulo, primeiro diz que Paulo pregava o evangelho, e a pregação do evangelho, além da salvação e batismo com o Espírito Santo, que nós já vimos várias vezes, tinha evidência de milagres. Aqui nós estamos vendo um paralítico andando. Mas qualquer pessoa descuidada vai dizer assim, que Paulo era um homem muito usado, que provocou esse milagre na vida do homem. Porém, esse homem não foi curado por nenhum poder vindo de Paulo. Não foi porque Paulo era apóstolo de Jesus que o homem foi curado. Por que então que esse homem foi curado? Deixa o texto lá congelado. Paulo fez 3 coisas para esse homem ser curado. 3 coisas. Primeiro, pregou. A fé vem. Então o homem teve fé como? Ouvindo quem pregar? E o que Paulo pregava? O evangelho. Você leu comigo anterior que ali ele pregava o evangelho. O homem ouviu o evangelho e teve fé para andar. O homem ouviu Paulo. Paulo pregava o quê? O evangelho. E no momento que ele ouviu Paulo, ele teve o quê? Fé para ser curado. Então, Paulo teve 3 responsabilidades e nada mais. Pregou. Segundo, percebeu que o homem tinha fé, discernimento. Terceiro, ousadia. Mandou o homem se levantar e andar. Um pregador, irmão, ele deve ser o primeiro a crer no que ele está pregando. Um dia um pastor de uma das maiores igrejas do Brasil, alguns anos atrás, eu tinha programa da televisão no Brasil inteiro, voltado para a área de milagres, e o pregador, o irmão me ligou. Falou, olha, eu sou fulano de tal, pastor dessa igreja. Na hora eu fiquei surpreso. Sim, querido, o que eu posso te ajudar? Eu já tenho uns 25 anos. Me ensina. Me ajuda. Como eu posso ver esses milagres na minha igreja? Eu falei, pastor, eu posso fazer outra pergunta? Como que você ainda não viu? Não, pastor, é porque não é fácil. Eu falei, na realidade eu vejo que é difícil não ver. Porque a igreja por si só já tem um ambiente propenso. Já é um ambiente de milagre. Nós cantamos essas canções, isso vai produzindo, gerando fé. Vai trazendo nível de fé. Aí ele falou assim, mas me ensina. Eu falei assim, uma coisa você precisa entender. Tudo que você quer da sua igreja, você tem que pregar. Você quer que a igreja seja cheia do Espírito Santo? Pregue o Espírito Santo durante 6 meses, 1 ano, seja lá o que for. Você quer que o povo seja batizado, que o Espírito Santo fale em língua? Pregue e ensine sobre falar em língua. Você quer que os casamentos da igreja sejam transformados? Pregue sobre isso. Você quer viver milagre? Pregue sobre fé e milagre, irmão. Ah, é só isso? Eu falei, não. Não é só isso. O mais importante, coragem. Como assim, pastor? Mais importante do que você pregar é crer no que você está pregando. Porque tem pastor que não crê no que ele prega. Ele prega milagre, mas quando pinta um paralítico no meio, ele fala, se não andar, se eu orar agora e o cara cair, vai desgraçar meu ministério. Eu já vi pastor chegar no ouvido do doente. Anda. Não andou, ninguém viu, então não tem problema. Eu já sou meio doido. Eu oro, se for curar todo mundo vê, se não for todo mundo vê. Não sou eu que curo, não sou eu que não curo também. Há um irmão que em 2007 andou comigo e eu o consagrei a pastor. Hoje é um grande homem de Deus, Cris Duran. E o Cris Duran, quando começou, ele queria muita unção de milagre. Ele me conheceu num evento em Brasília, um ginásio lotado, e de lá por diante o Cris Duran não me deixou mais em paz. Ele ligava na minha casa 3 horas da manhã, ele é francês, ele falava, Erdaine, eu estou te incomodando. Eu falei, não, estava te esperando. É só do... Não, é porque, veja, deixa eu te contar uma experiência, irmão. E varava a noite. O português dele já era difícil. Hernani, eu fui dizer para ele como ter uma vida de ministério de milagre. Como ter, pastor? É simples, começa a orar pelos doentes. E se eles não for curados? Irmão, não tem nada a ver com isso não. Ora, rapaz.
Ele falou, mas isso, eu falei, deixa eu te explicar uma coisa. O problema das pessoas não ter fé, ou para orar pelos enfermos, ou para receber cura, está numa simples palavrinha, reputação. Sabe como que funciona? Eu vou te dizer. As pessoas têm medo de queimar o filme delas orando e alguém não sendo curado. Mas isso é ego. Porque o mesmo sentimento da vanglória é o da inglória. O mesmo sentimento do orgulho é o da vergonha. Você sabia? Tanto orgulho como vergonha é justiça própria. Se você tem medo de queimar o seu filme, a sua reputação, você também vai se vangloriar quando um for curado. O sentimento é o mesmo. Eu aprendi a ministrar milagre desse jeito assim, ó, irmão, que se exploda a minha reputação. Se cair, fazer o quê? Se não enxergar, paciência. Então, eu tinha uma mania antigamente. Eu enchia o púlpito cheio de paralíticos, como um punhado. Levanta e anda. Uns levantavam e andavam, outros levantavam e caíam. Era um misto. Um levantava e andava, outro levantava e caía. Um misto. Levantava e andava, outro levantava e caía. E punha um monte de cego. Tá vendo? Não, pode descer. Tá vendo? Tô, glória a Deus. Tá vendo? Não, pode descer. Tá vendo? Glória a Deus. Era um misto. Aí eu passei a ter um pouco mais de discernimento. Nesse texto de Paulo, eu percebi uma coisa. Paulo percebeu que o homem tinha fé. Então aí eu passei a pedir a Deus discernimento para saber quem tinha fé para cura. Aí acabou aquele negócio de levantar e cair. Os que não tinham fé eu já nem chamava. Eu esperava eles verem um pouquinho mais, porque tem gente que tem que ver para crer, infelizmente. E a hora que ele vê o milagre, ele vai se animar e vai ter fé. Então eu passei a ter mais experiência. Mas antes não era fácil. Aí o Cris Duran foi me contar. Eu orei para um surdo. E o que é que o surdo falou? Ele disse, Pois é, não ouviu. Tá ouvindo? Tá ouvindo nada. Ou seja, os primeiros surdos que ele orava, nenhum era curado. Os primeiros cegos, nenhum era curado. Os primeiros paralíticos, nenhum era. Eu acho que eu, por alto, os primeiros 300 paralíticos que eu orei, todos caíram. E aí, se eu tenho o ego da justiça própria, eu acho que não é para mim esse negócio. Quem tem vergonha de orar para o enfermo, medo, ou qualquer outra coisa, vai se vangloriar quando vê a cura. Irmão, a Bíblia diz que os sinais seguem os apóstolos, amém? Amém nada, você lê isso na Bíblia? Você esqueceu o que é a igreja da palavra? A Bíblia diz isso mesmo? E como é que você disse amém? Não é os apóstolos, os sinais seguem os presbíteros. Glória a Deus, amém? Agora vocês estão macaco velho. Os sinais seguem a todos. Todos os que creem. Então não tem elite no reino de milagre. A fé nivela todos. Todo mundo aqui tem dom de cura. Se você tem o Espírito Santo, você tem dom de cura. O que você não tem é coragem. É ousadia para impor as mãos no enfermo e falar, anda! Não consigo, então fica aí na cadeira. Eu estava pregando em Manaus, e aí veio um bad boy. Bad boy é o rapazinho bravo na cadeira. E ele não queria ir para o culto. Mas a esposa e a filha falou, você vai. Não vou, falou, você vai, você não tem perna para correr, eu vou te empurrar até lá. E ela levou, e o homem foi xingando, levou na marra, vai fazer o quê? E ela levou. Lá no culto, o culto passava e eu via a cara dele, espaguejava, xingava, gritava, e aquilo foi me taiando o sangue. Você sabe o que é taiar o sangue? Eu falei, tem um bad boy aqui. Peguei o microfone, primeiro que eu chamei, vem cá você. Você quer ser curado? Não. Você é bravinho. Você crê? Não creio. Por que você está parado? Levei um tiro. Mas deixa eu te falar uma coisa. E a mulher e a filha chorando.
Você veio por quê? Porque a minha mulher trouxe. Falei, deixa eu te falar uma coisa. O negócio aqui hoje é o seguinte: ou você anda ou você cai, porque te tirar da cadeira eu vou. Eu virei a cadeira do camarada, gente. Estava eu, o pastor Cirilo, na bola da Suflama. Havia muita gente. Eu virei a cadeira dele de costa. Eu não faço essas loucuras mais. A gente é novo, a gente faz doideira assim, mas hoje eu não faço mais não. Eu virei a cadeira dele de costa. Eu estava tão bravo com aquele homem. Falei, você vai andar, ou você vai ficar no chão, seu bravinho. E peguei e virei a cadeira. E fiz assim, ó. Pá! Tem isso no DVD Manaus Milagre, 2007, né? É uma loucura, você vê, você... Olha que eu... Pá, chutei. O cara foi pacotando. Me levantou e disse, que é isso? Eu estava em Brasília. Voltei nessa igreja agora no carnaval. Foi interessante. Eu até brinquei. Eu acho que foi por causa daquele fato que você nunca mais me trouxe, pastor. Porque em 2008 eu fui nessa igreja. E chegou uma pessoa com uma cadeira de roda motorizada. Tinha até os pelinhos no pneu. Eu falei assim, essa cadeira é cara? Ele falou, é cara. Ganhei de Natal. Custou quanto? 38 mil. Tem até gasolina. Falei, mas você quer andar? Ah, eu quero. E a cadeira? Ah, o meu filho está pagando a terceira parcela. Falei assim, caso você ande, o que você vai fazer com a cadeira? Ah, vou guardar, foi um presente de Natal. Falei, ah, tá bom. Tá. Chamei um diácono e falei no ouvido dele. Ele foi lá e pegou uma marreta de madeira maciça, desse tamanho, e trouxe na minha mão. Falei, ah, então tá. O negócio é o seguinte: você vai andar, mas essa cadeira não serve mais para você. E o cara já começou a chorar. Eu abracei e puxei ele para mim. Pá! E aí a família já correu. Eu falei, sai daqui. E eu soltei. Aí ficou assim, balançando. Pronto, resultado. O testemunho não é ele andar, ele andou. O testemunho vem depois. Porque depois era um palco alto. Eu joguei a cadeira lá de cima, ela já caiu quebrada. E eu pulei em cima dessa cadeira como se fosse gente, ó. Gente, eu debuiei a cadeira inteirinha, que não ficou um pedaço inteiro. Eu falei, agora leva. Eu já fiz tanta loucura, já tive alguns processos. O último que eu ganhei todos. O último ganhei lá na cidade de Pires do Rio, né? Então por isso que eu quietei. Hoje em dia, nesse mundo, não dá para você fazer mais essas coisas. Todo doente que eu vou orar, eu já chamo um familiar junto. Nem sou eu que digo, está curado, eu deixo a família dizer que está curado. É uma série de coisas. Aí vem uma pessoa surda com aparelho coclear, aquela cirurgia dentro da cabeça. E um aparelho que custava $100 mil. Eu quebrei um desse. Aí foi curado. Você ri porque não é com você. Eu estava pregando em não sei se era Santarém ou Fortaleza. Chegou uma mulher com um aparelho de oxigênio, um carrinho de oxigênio. Porque os pulmões dela, por causa do efizema, não prestava mais. Ela não tinha mais pulmão. Então, para respirar, ela andava com um aparelho de oxigênio. Eu perguntei para ela, o que acontece se eu tirar esse negócio de você? Ela falou, eu morro. Eu falei, sério? Eu morro se você tirar. Eu falei, meu Deus, nossa senhora. Eu falei, você morre. Brincadeira. Aí ela falou, eu morro se você tirar. Eu falei, ah, tá bom, então vamos fazer o seguinte. Hoje eu vou descobrir qual é o meu ministério. Se Deus me chamou para ganhar as nações ou os presídios. Porque o aparelho eu vou tirar. E não vou dar mais. Aí a menina, ela não respira. Eu falei, eu sei, por isso que ela está com o aparelho. Não sou bobo. Irmão, eu orei para a mulher. Nesse dia eu fiquei com medo.
Porque eu tirei o aparelho e falei, agora começa a correr. E a mulher foi ficando roxa. E dentro de mim, eu por fora, assim, dando uma de forte junto com a igreja. Vamos lá, igreja, com fé. Mas por dentro eu estava assim, meu Deus, a mulher vai morrer aqui. Jesus tem misericórdia da minha loucura. O Senhor não mandou eu fazer isso, mas honra a minha fé, meu pai. E a mulher foi ficando roxa e começou a respirar. Eu falei, gente, lascou. Foi na igreja do pastor Eibe. O pastor Eibe conta que ele falou assim, esse menino desgraçou meu ministério. Resultado, a mulher ficou assim toda roxa. Eu falei assim, ó. Falei, morreu. Gente, a mulher desroxeou e o pulmão dela foi ressuscitado na hora, completamente curada. Bom, não façam isso. Jesus cura de muitas maneiras, não precisa fazer uma loucura dessa. Eu não faria isso de novo, só estou contando como testemunho. Eu li um livro de Smith Wigglesworth e fui inventar de fazer as loucuras dele. Hoje eu não faria isso por causa do mundo politicamente correto, eu já estaria preso há muito tempo. Na época não era tão mimimi assim. Mas você percebe aqui que a primeira coisa que Paulo fez, ele creu. O homem por si só teve fé, porque ele o viu. Qual é o meio de você ter fé para ser curado? Ouvindo o que eu estou falando aqui agora. Isso que eu estou contando, falando, é o que produz fé. Ou seja, não é de Deus a responsabilidade da sua ou não cura. A cura já aconteceu há mais de 2000 anos atrás. É você que tem ou não tem fé para vir aqui pegar. Uma coisa interessante em Paulo é que Paulo creu no que ele estava pregando. Como ele creu no que ele estava pregando, ele não preocupou com a reputação nem nada, não tinha Twitter, não tinha Facebook, não tinha Instagram, então ninguém ia jogar na mídia. Hoje, irmão, faz uma besteira para você ver. E aí o que acontece? Paulo creu e falou, levanta e anda. Quem entende o que eu estou pregando? Agora veja como que o homem teve fé para ser curado, gente. Me responda. Ouviu Paulo pregar. O que ele fez? O que ele fez? Você quer ver mais um texto? Marquinhos, vem aqui para parecer que está terminando. Atos capítulo 8, os versos 5 e 8. Porque eu quero falar aqui agora o que é evangelho. Tem gente que evangelho é aqui. Evangelho é aqui. Com a boca confessar de todo. Evangelho não é aqui. Evangelho é aqui. Você pode estar com Deus aqui e com o diabo aqui. Você pode estar com Deus em doutrina e com o diabo em conduta. Tem gente aí que a doutrina dele é perfeita, ainda assim ele bebe, fuma. São pastores de grandes igrejas com desvio no caráter do mesmo tamanho. Por quê? Ele tem a doutrina, mas não tem a prática. Atos 8, do 5 ao 8, presta atenção. Descendo Filipe à cidade de Samaria, o que ele fazia? Pregava a Cristo. O que Paulo fazia em Listra? Pregava o evangelho. O que Filipe fazia em Samaria? Pregava a Cristo. E essa pregação de Cristo seguida de quê? Vamos ver, próximo verso. As multidões escutavam unanimemente as coisas que Filipe dizia, ouvindo mas veja que os sinais aí estão completamente ligados ao fato de anunciar a Cristo. Agora olha o próximo verso. Pois, leia. Com alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram. Agora olha que coisa interessante. Esses dias eu vi um pregador de linha conservadora dizendo o quê? Possessão demoníaca não existe. Existe influência demoníaca.
E o povo tem de pentecostal batendo palma para uma droga dessa. E o camarada disse assim: por quê? Quando Judas ficou cheio do diabo, ele não me manifestou. Ele foi lá e traiu Jesus. Ok, é verdade. Mas olha o que você está lendo aqui comigo. Volta o texto. Os demônios saíam aos gritos, gritando em alta voz. Todos os demônios que Jesus expulsavam chegavam aos gritos. Está aqui. E aí não só isso, mas diz aqui, ó. E os paralíticos andavam. Qual foi o padrão de Deus para salvar a cidade de Samaria? Sinais. Olha o próximo verso. Por causa dos milagres, houve o que naquela cidade? Houve o que naquela cidade? Irmão, posso aconselhar você? Talvez aqui a obreiros, a pastores, não sei. Na última segunda que eu aqui estive, tinha muitos pastores de outras igrejas que estão vindo. Posso aconselhar você? Não é o foco pregar para pastor, o foco é orar por milagres. Mas posso te aconselhar? Não peça a Deus um ministério com evidência de milagres. Você já tem. Viva ele agora. Não tem crente sem dom, gente. Eu vou dizer de novo, não existe crente sem dom, existe crente sem coragem. Você já tem um ministério de milagre. O que você não tem é ousadia, coragem. Você quer viver algo diferencial do nosso ministério? É que você prega e as pessoas são transformadas. Deixe-me te dizer, você prega e as pessoas são curadas. Peça a Deus uma coisa, você tem que se pedir: ousadia. Ousadia. Olha o texto. Filipe expulsava demônios, os demônios saíam aos gritos e os paralíticos andavam. Isso é evangelho. Diga evangelho. Eu termino aqui dizendo uma coisa para você. O Novo Testamento não conhece um Cristo que também não seja médico dos médicos. Eu vou dizer de novo. O Novo Testamento desconhece um Cristo que não seja médico dos médicos. O Jesus que eu creio é médico dos médicos. O seu ministério foi evidenciado com milagres. A Bíblia diz que Deus encheu Jesus com o Espírito Santo, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Eu fico triste que eu vejo crentes, pastor Davi disse, não crendo mais nas experiências, nos sinais. O problema é seu. Se tem alguém aqui que não crê, pega a parte dele e coma. Você não quer essa comida? Não, dá aqui que eu como. Ah, não crê? Ele está no culto errado. O culto aqui é para isso. E também, segundo, está na igreja errada. Tem igreja aí que você pode ir que não crê, é melhor. Aqui, irmão, aqui é para manifestar fé. Aqui é para viver o sobrenatural de Deus. Agora, não venha dizer que aqui não prega. Tem meia hora que eu estou pregando. Um lugar que só faz milagre e não prega está errado. Um lugar que só prega e não tem milagre também está errado. A palavra tem que ser manifestada. A palavra produz fé. E a fé produz milagre. A fé vem por ouvir a palavra. Qual é o meio que Deus providenciou para você ter fé? A palavra. Fique em pé no seu lugar. Vamos preparar para os milagres agora. Há uma unção aqui agora. Há uma unção para receber cura, para receber milagres, para ser tocado por Deus. Tocou-me, Jesus tocou-me, de paz Ele encheu meu coração. Levanta as mãos. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da... Pai, nós liberamos agora o milagre.
agora. Nós liberamos agora o milagre. Nós liberamos agora o milagre. Receba agora esse milagre. Receba agora. Em nome de Jesus Cristo, eu oro sobre essa criança. Você é cega de um olho? Qual da catarata? Vem aqui. Qual olho que era? Tapa o olho que enxergava. Era cega só de um olho. Esse. Tapa só o olho que enxergava. O outro que era bom. Essa criança é cega do olhinho. Cadê o pai? A mãe, vem aqui. Por favor. Essa menina tem muita fé. Fica lá que ela vai te procurar. Ei, ela não vê nada. Quando você abrir o olho, vai até a mamãe. Abre o olho. Só esse. Vai até a mamãe. Glorifica! Gente, 1 minuto glorificando o nome do Senhor. 1 minuto de glória, de aleluia. Glorifica, 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 glorifica. Não adore o milagre, adore Jesus. Dê glória e honra a Jesus. Aleluia. Eis, fala para ela fazer a mesma coisa e vir até mim. Só o olho, tapa o olho bom. Vem até o tio aqui com o olho que não enxergava. Deixa eu te falar. De perto você consegue ver que o olhinho dela não era normal, tá vendo? Ela era completamente cega desse olhinho. Vem aqui, mãe. Só que essa menina subiu sozinha. Ela chegou e disse: pastor, eu estou aqui para ser curada. E eu falei, e foi uma coisa tão tremenda que ela ficou por último. Você falou que ia ser curada, não falou? Sim. O olhinho direito dela era desenganado? Sim. O que é que os médicos falaram? Que ela não ia mais enxergar do lado direito, só do esquerdo. Eita! A fé honra a Deus e Deus honra a fé. Eu vou dizer de novo: a fé honra a Deus e Deus honra a fé. Future built on shifting sand. With every echo, every rhyme, we'll rise above, we'll take our time. Embrace the shadows, make them shine. A symphony forever blind. No longer lost, we take our stand in this concrete wonderland. United hand in hand we stand, a future built on shifting sand. With every echo, every rhyme, we'll rise above, we'll take our time. Embrace the shadows, make them shine. A symphony forever bright. Be so deep in the silence we keep, floating like a star, no matter where you are. Eyes so full of shine, hands that intertwine, heartbeats synchronized under twilight skies. Mystic dreams unwind, lost within our mind.
Whispers of a past, a future meant to last. Baby dreams unfold, stories yet untold, guiding hearts astray to find a brighter day. Misted dreams.